Elias Soares desconhece a relação entre o divino e o humano na pessoa de Cristo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós retomamos a nossa discussão sobre o último debate que eu fiz com Elias Soares lá no Vejam Só. E a gente vai retomar então a nossa discussão a respeito da ideia da morte de Deus na morte de Cristo. Essa série ainda está bem longe de acabar, a gente tem muita coisa para falar sobre esse tema ainda. E hoje nós vamos voltar a estudar um trechinho do livro Tradição Cristã, o surgimento da tradição católica, do Jaroslav Pelikan. Nós vamos ler hoje um parágrafo da página 242 desse primeiro volume, dessa obra monumental que é a Tradição Cristã, por Jaroslav Pelikan, que são 5 volumes, esse vermelhinho aqui é o volume 1, beleza? Então é isso. Aqui nesse capítulo, que inclusive é o capítulo que fala sobre a pessoa do Deus homem, Jesus Cristo, né? Vocês darem uma olhadinha aí no título do livro, tá? Do capítulo, né? A pessoa do Deus homem. Então ele vai falando assim sobre as pesadas discussões cristológicas que existiram no início da história da igreja, em função das quais, inclusive, se determinou, né, a doutrina da Trindade e tudo mais, aquela coisa toda. E aqui, na página 242, ele vai falando assim um pouco a respeito das diversas posições, né, de diferentes cristãos a respeito desse tema, e ele diz o seguinte: se tinha de haver uma congruência entre a doutrina soteriológica e a cristologia, a relação entre o divino e o humano na pessoa de Cristo tinha de ser adequada para efetuar isso por meio de uma transformação na própria natureza do homem. E mais, a natureza do homem tinha de ser transformada e salva. Uma teoria da relação entre o divino e o humano em Cristo, que protegeu a impassibilidade de Deus, ao atribuir sofrimento e morte só ao homem que o Logos tinha assumido, reduziu a doutrina da salvação. Pois, se isso fosse verdade, então como se pode dizer que ele se torna o Salvador do mundo, e não antes apenas do homem, como um peregrino ou viajante por intermédio de quem também somos salvos? Mas, uma vez que era para ele ser aquele por intermédio de quem o mundo foi salvo, a conexão entre o homem Jesus e o Logos, por meio de quem o mundo foi criado, tinha de ser mais íntima do que permitia a doutrina da assunção de um homem pelo Logos. Pois, se de acordo com Hebreus 2, versos 14 e 15, o Salvador tinha de destruir aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo, ele tinha de ser o criador do universo, o Logos de Deus, rico em misericórdia, que se esvaziou e nasceu de uma mulher. Não uma mera associação, nada menos íntimo que a união entre o Logos Criador e aquele que nasceu e foi crucificado, seria suficiente para libertar aqueles que tinham sido entregues para a escravidão de uma vida inteira por medo de seu medo da morte. Se a salvação tinha de ser um dom de impassibilidade e imortalidade, o Salvador tinha de ser ele mesmo, o Logos, não só um homem assumido pelo Logos. Bom, como a gente vai ver em alguns vídeos para frente, existe uma contradição fundamental entre a teoria das duas naturezas de Cristo e a doutrina da união hipostática. E é importante você saber isso de antemão, porque lá na frente o Elias Soares vai apelar para as duas teorias para tentar defender que existe imortalidade da alma em Cristo. Ora, ele vai dizer que isso tem que ver com as duas naturezas de Cristo, como ele é Deus e como ele é homem,
e ora com a união hipostática. E nas duas hipóteses, o Elias Soares vai defender que a alma precisa ser imortal por motivo nenhum, basicamente, né? Por motivo de que isso satisfaz as imaginações imbecis de Elias Soares. Mas, além de você compreender essa discussão, né, das doutrinas das duas naturezas de Cristo e também da união hipostática, existe uma outra discussão interessante, que é o que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo, que tem que ver com o seguinte: alguns cristãos desenvolveram duas visões diferentes a respeito de Jesus. Que basicamente Jesus Cristo seria um homem que foi tomado pelo Logos divino no momento do seu batismo. Onde basicamente o que teria acontecido seria o seguinte: Deus, que é esse Logos, né, o Criador do mundo, ele veio sobre o homem Jesus na hora do seu batismo e ungiu esse homem e esteve junto deste homem durante o seu ministério, por isso Jesus pôde realizar milagres e ser o Filho de Deus, e etc, etc, etc. E no momento em que esse homem foi ser crucificado, esse Logos abandonou esse homem Jesus, e aí só o homem Jesus foi crucificado, e esse Logos, como ele era divino, ele não, né, foi crucificado na cruz. Então é a ideia, basicamente, como seria se fosse uma coisa do tipo assim, pensa nessa compreensão de corpo e alma. Essa que eu estou descrevendo agora é uma compreensão do corpo de Jesus como homem, e o Logos seria tipo assim uma espécie de alma, tá? Só que nesse caso, interessantemente, Jesus, homem, conseguiria viver sem esse Logos antes do seu batismo e também da sua crucificação até a sua morte, né? No momento em que o Logos o abandona, ele simplesmente é um homem e não Deus, né? Aí você evita a implicação óbvia que se Jesus Cristo é Deus e homem, ele morre, Deus e homem morrem, ok? Entretanto, o que a gente está vendo nesse parágrafo, da página 242 do livro do Jaroslav, é que muitos cristãos ficavam insatisfeitos com essa noção de você atribuir a morte, o sofrimento de Cristo, unicamente ao ser humano Jesus, e não ao Logos. E aí a argumentação aqui basicamente vai na seguinte direção. Se você quer ter uma harmonia entre a doutrina da salvação e a doutrina de Cristo, a cristologia, você precisa coadunar as duas coisas. Porque se a cristologia ensina que Cristo era Deus e homem, na hora de você fazer a doutrina da salvação, você não pode atribuir a salvação somente ao Cristo homem ou somente ao Cristo Deus. Não. Tem que ser uma obra desse Cristo que é Deus e homem, tá? Senão você tem uma incongruência entre a doutrina da salvação e a cristologia. Se a cristologia afirma que ele é Deus e homem, o Salvador é Deus e homem. E como que a salvação acontece no cristianismo? Através do sofrimento e morte deste que é Jesus Cristo, que no caso é Deus e homem, certo? Se você, na hora da experiência da salvação na cruz, você atribui a salvação somente ao homem Jesus, que morre, porque o Deus Jesus não morre, você quebra a necessidade de Cristo ser Deus e homem, ou mesmo a realidade de Cristo ser Deus e homem. Se aquele que morre na cruz era somente homem e não Deus, aquele que fez os milagres também era somente homem e não Deus. Aquele que nasceu de uma virgem era somente homem e não Deus, e assim por diante. Você quebra toda a cadeia de relação entre o divino e o humano em Cristo para negar que Deus morre na cruz de Cristo, entende? Basicamente é isso o que aqui está sendo discutido. E sim, existem proponentes na história do cristianismo de que somente o homem Jesus Cristo morre na cruz e não Deus morre na cruz. E aí eles fazem a separação das duas naturezas, né? E aí eles atribuem a morte unicamente à natureza humana e não à natureza divina. Todavia, se você quiser defender isso, você não pode defender a doutrina da união hipostática, tá bom? Só para já adiantar o que a gente vai falar nos próximos vídeos.
Seja como for, é legal a gente ver aqui o fluxo da argumentação do Jaroslav, refletindo naturalmente sobre autores, né, do cristianismo primitivo, que embasam aqui a discussão dele. Nesse caso aqui ele está falando especialmente do pai da igreja chamado Cirilo. E basicamente aqui ele diz o seguinte, que uma das teorias, né, da relação entre o divino e o humano em Cristo, ele tenta proteger a divindade do sofrimento e da morte, atribuindo, né, a morte e o sofrimento somente ao homem. Todavia, o que ele diz aqui é que na visão de muitos cristãos, inclusive na minha visão, isso reduz a doutrina da salvação. Porque se você atribui a salvação a Cristo, Deus e homem, você tem como seu salvador Deus, homem. Se você atribui a morte de Cristo unicamente ao homem Jesus, o seu salvador é um homem e não Deus. E aí você tem problemas graves assim a respeito, né, da ideia de que Jesus Cristo só pode ser o Salvador porque ele é Deus. Inclusive lá no livro de Isaías diz, né, eu sou Deus e não há Salvador além de mim. Se Jesus Cristo fosse o verdadeiro Salvador e além disso não fosse Deus, fosse meramente um homem, Javé, Jeová, o Senhor Deus do Antigo Testamento, não poderia ser o Salvador, tá bom? Então, para você, inclusive, evitar essa contradição, você equipara a pessoa de Cristo à pessoa de Deus, porque Cristo era Deus e homem, e aí ele pode morrer e ser o Salvador. E aí ele não é só o Salvador da humanidade, ele é o Salvador do mundo, né? Que é inclusive uma frase bíblica que aqui está sendo discutida. Para Jesus ser o Salvador do mundo, ele tem que ser maior do que o homem. Se ele fosse meramente o homem, ele poderia ser no máximo o Salvador do ser humano, e não do mundo. Então, o fato de que ele é Salvador do mundo e não só do homem, indica que ele é mais do que meramente um homem, e ele é o próprio Criador do mundo, ele é o próprio Logos, ele é o próprio Deus, aquele que iria destruir o diabo através da sua morte, e etc, e etc, e etc. Então, olha só o que ele diz aqui. A gente não deve atribuir a morte de Cristo meramente uma associação entre um homem e Deus, mas sim a união daquele que era ao mesmo tempo homem e Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, nada menos do que essa unidade, né, dessa pessoa que era Logos e Criador, homem, é que teria sido crucificado e essa crucificação seria suficiente para libertar aqueles que tinham sido escravizados por poder da morte. Então o Salvador tinha de ser ele mesmo o Logos e não meramente um homem assumido pelo Logos, ou seja, ele teria que ser divino e não meramente humano, ok? Essa tradição cristã de que o Salvador que morre na cruz é Deus e homem, e Deus partilha da sorte de Cristo na cruz, na morte, ela é considerada herética por alguns cristãos, que veem problemas lógicos, filosóficos, inclusive bíblicos e filosóficos, etc., na hora de você defender um pouco essas ideias. Nessa série ainda, a gente vai ver por que essa noção ela é vista como perigosa, como herética e etc. A gente vai buscar as raízes, né, desse entendimento e como que essa dinâmica funciona na igreja primitiva, especialmente ali quando vai se formando o catolicismo romano, que vai ter no conceito de heresia uma arma política para perseguir os dissidentes da Igreja Católica. Isso vai conduzir inclusive a perseguições, a morte e etc e tal. E esse é um aspecto interessante, né, do cristianismo medieval e tudo mais, em função do qual depois a reforma vai se contrapor e tentando voltar um pouco às discussões um pouco mais bíblicas, né? Seja como for, o que a gente consegue colocar aqui a partir desse parágrafo que a gente estudou do Jaroslav Pelikan é que o nosso amigo Elias Soares, ele praticamente não tem conhecimento assim da extensão, da profundidade, da gravidade, da seriedade dessas discussões, né, no cristianismo. E simplesmente atribui assim, não, você está pregando que Deus morre, você é um herege porque essa é uma heresia. Veja bem. Tanto isso não é uma heresia que a única forma de você negar que Deus morre na cruz é negar que Jesus era Deus. Ponto.
Não tem como você manter a ideia de que Jesus Cristo era Deus e Deus não morre, porque a mensagem central do Evangelho é que Jesus Cristo morreu. E aí por isso ele ressuscita, e na sua morte e ressurreição está a nossa redenção, está a nossa salvação e tudo mais. Como é que não morre? E outra coisa, além disso, se você quiser usar o dogma das duas naturezas para dizer que então só a natureza humana de Cristo morre e não a natureza divina, você não pode usar o argumento da união hipostática como argumento para defender nada em relação à cristologia. Porque se a doutrina das duas naturezas é verdadeira, a natureza hipostática acaba caindo por terra. Porque se você pode dividir Cristo em dois, não tem união hipostática. Porque união hipostática é essa união entre homem e Deus indivisível. Agora, se você consegue dividir essas duas naturezas, então não tem união hipostática. O que tem é duas naturezas, que podem estar unidas ou separadas ao bel prazer aí de quem pensa a cristologia do jeito que quiser pensar. E aí manipula as duas naturezas de Cristo para dizer que Cristo morre só com metade da sua natureza e que a outra metade ele continua vivo como Deus, ou como alma imortal, ou como coisas desse tipo, beleza? E, inclusive também lembrando que mesmo que fosse possível postular que Cristo morre somente como homem e não como Deus, isso não poderia ser aplicado ao restante da humanidade, que não tem nenhuma divindade para ser imortal ao morrer, né? Então, por exemplo, vamos dizer que pudesse ser dito que Cristo morre como homem, mas como Deus ele continua vivo. Isso não pode ser atribuído aos demais seres humanos, que quando morrem, morrem por completo como homem e não são Deus em nenhuma parte do seu espírito, da sua alma, da sua mente, da sua consciência, das suas memórias, de nada, para poder se manter vivo e ser imortal e etc e tal. Porque aí o que seria imortal não seria Deus, seria essa própria alma, essa própria consciência, esse próprio espírito, essa própria entidade humana, entre aspas. Aí. Não sendo esse o caso, o ser humano é diferente de Cristo, porque o ser humano é puramente ser humano e Cristo era ser humano e Deus ao mesmo tempo. Beleza? Então espero que tenha ficado claro para vocês. Nos próximos vídeos a gente volta se aprofundando nessa discussão que é basicamente excelente.